Olá, fitter! Vamos começar nossa aula de avaliação do ciclista. Vamos deixar alguns pontos em observação aqui, alguns pontos que são importantes nessa avaliação. Tá? O primeiro ponto é que você tem que seguir o processo correto da avaliação dos segmentos corporais do ciclista. Só assim você vai ter um bike fit bem feito. Outro ponto, a gente tem que cadastrar de maneira correta as medidas no sistema. Ela tem que ser em centímetro e em milímetro, com uma casa decimal após a vírgula. Algumas medidas do ciclista é necessário você medir dos dois lados. Quais são essas? Tronco, braço, antebraço, coxa. Tá? Essas medidas a gente vai ter que avaliar os dois lados do ciclista e pegar a média desses dois lados. Tá? Outro ponto é que todas as medidas corporais vão ser medidas 3 vezes. Ou seja, estatura a gente vai medir 3 vezes, tronco a gente vai medir 3 vezes, cada lado, braço 3 vezes, todas as medidas corporais a gente vai medir 3 vezes. Para essa avaliação a gente vai usar as seguintes ferramentas: a nossa placa de anotação, caneta, trena, ferramenta para auxiliar na medida dos membros superiores, a nossa régua de nível, a nossa banqueta de 40 centímetros, nosso guia para os pés, nossa régua de parede e o estadiômetro. Agora vamos chamar o Luiz, que é o nosso ciclista que a gente vai fazer o bike fit dele hoje. Pode entrar, Luiz. A primeira medida que o sistema pede é a medida do sapatilha ou calçado que o ciclista vai utilizar, sendo ele um tênis ou a sapatilha. A medida da sapatilha, normalmente ela vem em numeração europeia. O sistema ele pede a numeração brasileira. Então, a numeração europeia são 2 números acima que a brasileira. No caso dessa daqui, ela é 44. Europa, ela vai ser 42 Brasil. Tá? Isso sendo uma sapatilha de mountain bike, uma sapatilha de road ou uma sapatilha de triatlon. Tá? Fiquem atentos a essa medida porque o sistema ele vai pedir numeração brasileira. Agora a gente vai passar para a medida da estatura, segundo a nossa medida. Utilizando o guia para os pés, a gente vai centralizar o guia dos pés. Vai pedir para o ciclista levar em consideração o calcanhar, esse desenho preto do guia dos pés. Pode ir lá, Luiz. Encosta o calcanhar na parede. Centraliza o estadiômetro, tá? Bem centralizado. Tá? Agora a gente vai pedir para o ciclista fazer uma inspiração e uma expiração. A hora que ele fizer a inspiração, a gente pega o estadiômetro, abaixa até o topo da cabeça. O Luiz tem 1,78. Mede 3 vezes e a medida da estatura está realizada. Agora, a gente vai para a segunda medida, a medida do cavalo. Afastado da parede, pode sair, Luiz, por favor. Guia para os pés. Pode pisar novamente. Você, fitter, você vai orientar o ciclista como que ele deve segurar a régua. No guia para os pés, vai pedir para ele segurar a régua entre as pernas, uma mão bem à frente, outra mão lá atrás, vai puxar para cima até tocar na parte ósseo, certo? Na pelve, perna bem esticada e centralizada com guia para os pés nessas 2 linhas aqui, ó. A régua deve estar entre essas 2 linhas. Vamos lá? Essa daqui é uma medida bem emblemática, porque não está no controle do fitter, está no controle do ciclista. É a única medida que o ciclista vai estar no controle. Aqui, ó, a régua já está fora de nível. Então, eu vou orientar o Luiz, ó, abaixa um pouquinho, Luiz, à frente. Agora você vai puxar os dois juntos, os 2 braços juntos, subiu, tocou a parte óssea, perna bem esticada, entre as 2 linhas do guia para os pés, parte superior da régua, tá? Cuidado para não medir nessa parte de baixo, que vai dar errado, tem que ser na parte superior, tá? Então, régua em nível, baixa um pouquinho só a frente, Luiz, puxa os 2 juntos de novo. Isso.
Tomada a medida, 83,5, pode tirar. Tira essa medida 3 vezes, tá? Ou mais se você quiser. Porque essa medida, se ela tiver errado, o bike fit inteiro vai sair errado. Então, tira todas as vezes para você não ter dúvida, tá? Vamos mais uma vez, Luiz? Em nível. Ó, tirei a segunda medida, já deu 84. Então, a primeira medida deu 83,5, a segunda já deu 84. O que eu vou considerar? A maior medida no cavalo. Não vou pegar a média, eu vou considerar sempre a maior medida no cavalo. Vamos mais uma vez para ter certeza, Luiz? Estica bem a perna. Em nível. R$ 83,5. Mais uma vez, 84. Então, a maior medida que deu, 84. Vou considerar a maior medida. Tá? Se tiver alguma dúvida ainda, mede mais uma vez. Não fique acanhado de tirar a medida do cavalo, que ela vai ser muito importante no ajuste da bicicleta. A próxima medida agora é do ombro. O que eu oriento sempre o fitter a fazer? Dedos indicadores livres, segurando a treino dessa forma, com os dedos médios e o polegar. E a gente vai pedir para o ciclista erguer os braços para frente dessa forma. Certo? O que a gente tem que encontrar aqui? A cavidade subacromial. Subindo, Luiz, sobe o braço. Mais um pouquinho. Aí, beleza. Aqui, ó, eu achei a cavidade subacromial. O que é isso aqui? Isso aqui é uma fossa, certo? Um buraco que forma nessa parte do ombro. Para você tirar a medida, o que você vai fazer? Abaixa o ombro. Pode abaixar o braço. Olha lá. Tem os 2 pontos de referência. Agora, ó, o Luiz vai fazer uma expiração. E eu tenho a medida do ombro. De centro a centro do seu dedo. Tá? Então, eu tenho 42 de ombro. A próxima medida que a gente vai realizar é a medida do tronco, tá? Então, vamos posicionar o banco, tá? Isso aqui é só uma referência, tá? Tenta posicionar a lateral do banco no centro da linha, tá? Mas isso vai depender da largura do ombro do ciclista. Então, em cada caso é um caso, tá? Então, vamos ver se essa medida vai ser real pro Luiz. Pode sentar, Luiz. A gente vai orientá-lo a encostar o quadril na parede, tá? Para não ter folga nenhuma. Solta os 2 braços, por favor, Luiz. E senta um pouquinho para frente só para a gente dar um exemplo. Ó, não pode ter essa folga, tá? Pode encostar o quadril lá na parede. Pernas tem que estar em 90 graus, tá? Bem alinhado. Pé certinho no guia dos pés. Os 2 braços soltos, olhando para o horizonte. Tá? Aqui, ó, o ponto que a gente vai medir, que é a linha do acrômio, tá? Sobe o braço, a gente vai achar a cavidade subacromial que a gente viu na medida do ombro, tá? Que é esse ponto. Vamos puxar o estadiômetro. Tá vendo que o estadiômetro está ficando desalinhado? Ó. O estadiômetro ele tem que estar alinhado. Tá? Ele tem que estar centralizado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar o banco para o lado direito do Luiz. Tá? Pode subir, Luiz. Pode levantar. Pode sentar de novo. Vamos ajeitar o guia dos pés. Vamos centralizar, ó. Passou um pouquinho.
Agora vamos um pouquinho só para a sua esquerda. Aí. Essa ação é necessária para você ter o melhor posicionamento do ciclista e tirar a medida de maneira correta. Tá? Então é necessário fazer essas manipulações aqui. Ó, centralizei o estadiômetro, tá retinho, tenho certeza que a medida vai estar correta. Então, medida do tronco 102. Agora a gente vai tirar a medida do outro lado. Pode levantar, Luiz. Pode sentar. Encosta bem o quadril na parede. Um pouco mais para sua direita. Para sua esquerda, né, velho? Aí. Puxou o estadiômetro. Vamos ver o ponto. Subiu o braço. Essa é a melhor maneira de verificar se o ponto está correto ou não. 102 também. Tá? Essa medida, a gente vai ter que subtrair o valor do banco, tá? O banco tem 40 centímetros, a medida dele deu 102, então vai ter 62 de tronco. A próxima medida agora é a medida do braço. Com o auxílio da ferramenta para medir membros superiores, a gente vai utilizar essa ferramenta. A referência da medida da ferramenta é esse carinha aqui, ó. Tá vendo essa pontinha? Em cima e embaixo. Essa vai ser a referência da medida, tá? A medida é tirada desse ponto, tá? Então vamos lá. Vamos orientar o ciclista a segurar a ferramenta, segurando a manopla dessa forma, tá? Centralizado com a mão, como se fosse o centro do guidão da bicicleta, vamos dizer assim, tá? Segurou, Luiz. Beleza. Vamos achar o ponto. Qual que é o ponto da medida no corpo do ciclista? A cavidade subacromial, tá? Faz esse testezinho para você achar o ponto. Ferramenta centralizada. A mão não pode fazer esse movimento nem para frente nem para trás, tá? Ela tem que estar alinhada. E vamos medir. Beleza. Confere o ponto novamente. Mais uma medida. Beleza. Mais uma vez. Joia. Agora a gente vai tirar a medida do outro lado. Vamos lá. Aí. Achou o ponto. Ferramenta alinhada, braço alinhado. O ponto de referência aqui, ó, eu não vou puxar a trena lá em cima, eu vou seguir o centro do braço dele, ó. Então, eu vou fazer uma linha imaginária aqui, ó, e colocar o ponto zero, tá? Então, vamos lá. Mediu 64,5. E 64,5. E 64,5. As três medidas, tá? Deu diferença do outro lado do Luiz? Não, os dois lados deu a mesma medida, tá? Se deu alguma diferença,
o que você vai fazer? Você vai pegar a média dos dois lados. Se um lado deu 66 e o outro lado deu 64, a média dele vai ser 65. Então, se tiver alguma diferença de um lado do ciclista para o outro, você vai pegar a média dos dois lados e colocar o resultado. Tá? O Luiz não tem diferença nenhuma, tranquilo. Então, vamos colocar 64,5. A próxima medida é a medida do antebraço. A gente vai continuar utilizando a mesma ferramenta que a gente utilizou no braço. Basicamente, é o mesmo procedimento. Porém, o braço do ciclista ele vai estar a 90 graus. Tá? Não precisa estar encostado na parede. Se quiser encostar também não tem problema nenhum. Tá? Mão alinhada. O que a gente vai achar? O epicôndilo lateral, certo? O centro da articulação aqui. Achou o ponto, centralizou a trena, braço alinhado. 33. Vamos mais uma vez. Beleza, 33. Braço 90 graus. Mão alinhada aqui. E 33. Pode soltar. Vamos para o outro lado. Estende o braço. Para achar esse ponto, o epicôndilo lateral, faz esse movimento, para baixo e para cima. Você vai achar com bastante facilidade, tá? Vamos medir novamente. Três. 33. Mão alinhada. Beleza. Então, a medida 33, tá? Se deu alguma diferença na medida de um lado para o outro, segue o mesmo processo do braço e do tronco, tira a média dos dois lados e coloca o resultado, tá? No caso do Luiz, tá tranquilo. A próxima medida que a gente vai tirar é a medida da coxa, tá? Ciclista sentado, utilizando a régua de nível. Primeiro, a gente vai verificar se não tem nenhuma folga no quadril, tá? O quadril tem que estar 100% na parede, sem folga. A gente vai posicionar a régua de nível na patela do joelho, na frente da patela do joelho. Vamos pedir para o ciclista segurar aqui na frente do joelho dele com as duas mãos. Vamos equilibrar o nível central e o nível lateral. E agora a gente vai medir ponto zero da trena lá na parede. Beleza. Vamos para o outro lado. Ponto zero na parede. Com a trena centralizada. Tá? Trena centralizada na coxa dele. Ó. Se o ciclista for mais alto, talvez ele fique com a coxa um pouco mais alta. Então a sua referência vai ser o centro da coxa dele. Se o ciclista for com a estatura mais baixa, talvez ele fique com a coxa mais baixa. Então você vai seguir, a referência sua vai ser o centro da coxa dele. Tá? Então vamos lá.
60,5. Vamos conferir o outro lado. Sessenta e meio. Joia. 60,5. Se tiver alguma diferença de um lado para o outro, faz a média e coloca o resultado, tá? No caso do Luiz, sem diferença. A próxima medida, utilizando ainda a régua de nível, vai ser a medida da perna. Como que a gente vai posicionar? Perna estando em 90 graus, guia dos pés, a gente vai posicionar ele em cima da patela, tá? A coxa a gente mediu na frente da patela. Toma cuidado para não pegar a parte muscular, tá? Vamos posicionar ela em cima da patela do joelho. Dessa forma. Pode segurar aqui, Luiz, em cima, tá? Dessa forma. Não precisa torcer a régua. Deixa ela retinha. Isso. Parou. Agora, a gente vai medir do ponto que está tocando o joelho do Luiz, ponto 0 aqui, até o guia dos pés. 53,5. Essa medida aqui, a gente já tem a média, tá? Não precisa medir os dois lados. Só vai medir a parte central. Beleza? 53,5. Então a medida da perna, ela já sai na média. Ok? Essa é a nossa avaliação do ciclista. Essa é a avaliação que a gente vai fazer para a gente ter um bom bike fit, seguindo esse protocolo que a gente vai fazer nessa aula online e na aula presencial, a gente vai ter um bom resultado no bike fit. Então é de extrema importância você seguir o processo correto de avaliação.